Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que João nos escreveu, no capítulo 3. Nós vamos ler, queridos irmãos, do primeiro versículo até o versículo de número 13. João, capítulo 3. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. João 3, de 1 a 13. A palavra do Senhor nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do homem. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, Pai, para que o Senhor ministre ao nosso coração, que nós sejamos impactados pela verdade e que nós sejamos conduzidos a viver a verdade pelo teu Espírito e que nós possamos nos alegrar na verdade e por vivermos a verdade. Opera, Deus, com graça. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, existem duas coisas comuns aos seres humanos, e comuns mesmo, que quase todas as pessoas vivem isso, e que elas podem ser extremamente prejudiciais para a nossa vida com Deus. A primeira delas é a ideia de pensarmos de que toda religião é absolutamente necessária e que toda moralidade é absolutamente necessária. Nós normalmente ficamos extremamente impactados e movidos e mexidos quando encontramos alguém que é uma pessoa extremamente religiosa. Nós vemos que existe nela um esforço muito grande para viver a sua religião de uma forma digna, de uma forma zelosa, de uma forma cuidadosa. E nós sentimos o mesmo quando encontramos alguém que procura viver uma vida reta, uma vida justa, independente da religião que siga. Ele se entende como uma pessoa muito correta, como uma pessoa moral. E nós, ao nos relacionarmos com essa pessoa, nós falamos assim: essa pessoa é uma pessoa de confiança porque ela faz tudo muito bem, ela faz tudo certinho. E é bom poder confiar, trabalhar e se relacionar com uma pessoa assim. E isso, queridos, normalmente nós não conseguimos perceber que isso pode trazer, sim, um grande prejuízo para as pessoas à nossa volta e até mesmo para o nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa, a segunda realidade, queridos, que os seres humanos sempre ficam assim muito admirados e que nós encontramos em quase todos os seres humanos, é a capacidade que nós temos de nos admirarmos com grandes feitos. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, assim, mais ou menos na idade da Ana, minha filha, 11, 12 anos, eu lembro que quando estava chovendo na escola e a gente não podia ficar no pátio,
Eu ia para a biblioteca e eu gostava de ler o Guinness Book, o livro dos recordes, né? E eu gostava de ler, e eu via lá feitos grandiosos dos seres humanos, como alguém que andou com uma vassoura empinada no nariz não sei quantos quilômetros. Gente, olha que coisa maravilhosa. Para que isso? Para nada. Ele simplesmente conseguiu quebrar o recorde da vassoura empinada no nariz, né, por tantos não sei quantos quilômetros. Mas a gente fica impressionado com um homem mais alto, com a unha mais comprida, né? Parece meio nojento, né? Mas é isso que a gente vê. A gente fica impressionado com essas coisas. Irmãos, todas as vezes que eu vou visitar os parentes da minha esposa, eu fico impressionado com a altura daquelas pessoas. Né? A Marion é descendente de holandeses, e toda vez que eu vou lá e eu visito os tios e os primos da Marion, gente, eu me sinto baixinho. E olha que eu não sou um cara baixinho, mas eu me sinto baixinho. Eu acho que o parente mais baixo da Marion tem 1,95 e talvez tenha 12 anos de idade, né? Alguma coisa do tipo, né? E eu fico impressionado com a altura deles. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos em Nicodemos a junção dessas duas características que podem ser extremamente prejudiciais para o nosso relacionamento com Deus. É inegável que Nicodemos era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era alguém muito reto na sua moralidade. Não só isso. Se tinha alguém que conhecia de religião, esse alguém era Nicodemos. Não é verdade? O texto diz, ele era um dos principais dos judeus, e ninguém alcançaria este título, ou esta característica. João não diria isso de um qualquer. Ao contrário. Muito provavelmente Nicodemos, sim, era um judeu muito proeminente, alguém que entendia tudo de religião, alguém que vivia uma vida moral, alguém que vivia uma vida reta, e mesmo assim, Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, toda a religiosidade que você vive, toda a moralidade que você vive não serve para nada, a não ser que você passe pela experiência do novo nascimento. Mas não é só isso. Você reparou como Nicodemos está impressionado com os feitos de Jesus? Ele está admirado. Mestre, ninguém pode fazer esses sinais que nós estamos vendo se Deus não estiver com ele. Então, você precisa ter vindo de Deus. E mesmo assim, Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, enxergar e perceber os grandes e preciosos e poderosos sinais que eu opero não é nada demais. Você precisa nascer de novo. Queridos, quando nós olhamos para uma verdadeira vida espiritual, uma vida no Espírito, uma vida com Deus, nós normalmente vinculamos essa nossa vida com Deus com atitudes religiosas. E você vai concordar comigo que existem muitas atitudes que nós tomamos positivamente religiosas. Você quer ver um exemplo? A gente vem na igreja aos domingos religiosamente. Não é verdade? Nós participamos da ceia do Senhor, primeiro domingo à noite, terceiro domingo de manhã, religiosamente. Nós oramos religiosamente todos os dias antes de nos alimentarmos, e isso não é necessariamente ruim, ao contrário, isso pode ser positivo. É uma forma de Deus educar o nosso coração, educar a nossa vida para as coisas espirituais. No entanto, fazer isso meramente de forma religiosa pode ser perigoso para a nossa espiritualidade, não é verdade? Agora, não apenas isso. Quando nós olhamos para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, nós corremos o risco de olharmos para aquilo que nós fazemos na igreja, em alguns casos até dentro de casa, como sendo algo religioso. Mas quando nós vamos para o trabalho, bom, aqui é a minha ação não religiosa.
E ao fazermos essa distinção, queridos, nós corremos o risco de deixar Deus de fora do nosso ambiente de trabalho, deixar Deus de fora da forma como nós trabalhamos, e isso faz com que essa religiosidade simplesmente seja jogada para longe de nós, quando estamos longe das, entre aspas, coisas religiosas. Quando nós olhamos para o texto, queridos, Jesus nos mostra o que de fato é uma vida com Deus. A primeira coisa que ele diz é que essa verdadeira vida com Deus está relacionado a um novo nascimento pela água. Você já pensou a respeito disso? Alguns podem falar assim, isso aqui é uma referência ao batismo. Claramente não é. O que Jesus está fazendo, queridos, é uma referência a Ezequiel, capítulo 36, onde a água é um símbolo da pureza, da purificação, que a água é capaz de operar, a água espiritual, a água que é Cristo, é capaz de operar nas nossas vidas. E aí, queridos, a figura é muito fácil de lembrar. Essa semana, queridos, nós tivemos uma experiência na sexta-feira lá em casa, em que bem na hora de sair para ir para a escola e almoçar e etc., acabou a luz lá de casa. E eu moro no 15º andar, né? Então nós tivemos que descer 15 andares com uma luz de emergência apenas acesa e a luz do meu celular iluminando, e eu com medo com as crianças, porque elas estavam com as mochilas, eu com medo de elas caírem, eu falei assim, segurem no corrimão. Quando elas chegaram lá embaixo, a mão estava imunda. E nós estávamos indo almoçar. A orientação que eu dei a eles é, primeira coisa, entra no restaurante e vai lavar a mão. Queridos, a ideia da água é justamente essa. A ideia de que uma verdadeira vida com o Senhor, um verdadeiro relacionamento com Deus, não é resultado da nossa moralidade, mas um verdadeiro relacionamento com Deus transforma a nossa vida, nos purifica. E nós precisamos entender que nós lutamos contra os nossos pecados, nós vencemos as tentações, não porque somos seres simplesmente ou meramente morais, éticos, mas porque vivemos uma nova vida purificada. Não apenas isso, o Senhor Jesus fala que esta nova vida não é tão somente uma nova vida daqueles que nascem pela água, da pureza, da purificação, mas é uma nova vida daqueles que nasceram do Espírito. Essa nova vida, queridos, é uma nova vida espiritual. E quando nós falamos isso, queridos irmãos, nós não estamos querendo dizer que a partir do momento que nós nos convertemos, nós viramos almas penadas, né? Fantasminhas andando por aí, numa vida espiritual, né? Não é nada disso. Quando Jesus fala de uma vida espiritual, Ele está falando de uma vida que é guiada pelo Espírito de Deus, submissa à vontade e à ação e ao mover do Espírito. Não é à toa que ele continua o texto dizendo, olha, o Espírito sopra como Ele quiser. Você ouve o seu barulho, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. A verdade é, queridos, é que o tempo todo nós precisamos andar e caminhar na dependência da ação do Espírito e da vontade do Espírito sobre nossas vidas, e nós andamos em submissão à ação do Espírito sobre nós. E perceba, queridos, ainda que nós sejamos chamados, sim, a expressarmos a nossa pureza de maneira ética, de maneira moral, de maneira religiosa, ainda que o Espírito nos conduza a grandes feitos, a vermos grandes sinais e milagres na presença de Deus, queridos, ainda assim, nós não somos guiados pela nossa moralidade, ou pelo nosso senso de vislumbre e de admiração, mas nós somos guiados pela certeza da fé que temos naquele que nos salvou.
O tempo todo, queridos, nós precisamos ser ministrados por essa verdade. O que nos traz ao novo nascimento é a operação de Deus em nós, e o que nos conduz na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus é a ação de Deus em nós, não os nossos esforços. Nicodemos era alguém cheio de esforços. Nicodemos era alguém que tinha a capacidade de ver grandes sinais. Ele conseguia identificar, isso aqui vem de Deus. Mas ainda assim, Jesus vira para ele e fala assim: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento, numa vida purificada, numa vida guiada, movida pelo Espírito. A verdade, queridos, é que todos nós, de tempos em tempos, precisamos nos lembrar que nós não somos o que somos por causa de nós mesmos. Nós não somos o que somos, não somos salvos, não desfrutamos da boa vida com o Senhor, de um relacionamento com Deus, porque somos extremamente religiosos ou moralistas, ou porque estamos vendo grandes coisas. Somos o que somos salvos, remidos, redimidos, abençoados e vivemos num relacionamento com Deus por causa da ação de Deus em nós, pela sua purificação e pelo seu Espírito. Que durante esse tempo de culto, queridos, e durante todo este momento nós possamos nos lembrar que nós vivemos o que vivemos por causa da ação graciosa de Deus sobre as nossas vidas. Nesse momento, queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, queridos, nós estamos confessando que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ao fazermos isso, queridos, nós estamos dizendo: Deus, nós nos submetemos ao Senhor nesta vida de pureza, nesta vida espiritual. É exatamente por isso que eu quero convidar os meus irmãos presbíteros a virem à frente, para que nesse momento